Olá, meus queridos buscadores, minhas queridas buscadoras, seja bem-vindo a mais um módulo do curso de renda fixa, introdução à renda fixa, mais Tesouro Direto. Meu nome é Leandro Maropo e eu sou um anticapitalista e é um prazer poder compartilhar conhecimento com você. Nesse módulo, nós vamos falar um pouco sobre quais são os meios de se criar riquezas e onde a renda fixa entra nesses meios de criar riquezas, correto? E nós vamos falar também um pouco mais, ou uma introdução mais completa do que é, na verdade, renda fixa. Vem comigo? Então vamos lá. Então, pessoal, nós temos algumas formas de gerar renda, algumas formas de criar riquezas, de ganhar dinheiro. Né? Nós chamamos isso de fatores. Quais são os dois principais fatores na geração de renda ou na criação de riquezas? O primeiro fator é o capital e o segundo fator é a mão de obra, tá? Esses são os principais fatores. Então, ou você ganha dinheiro com a sua mão de obra, quer dizer, eu sou empregado de alguém, eu presto serviço para alguém, certo? Então, eu estou ganhando dinheiro com a minha mão de obra, ou eu ganho dinheiro com o meu capital, correto? O que nós entendemos como capital? Dentro do grupo de capital, nós temos terras, que pode ser fazendas, imóveis, pode ser terrenos, lotes, né? Nós temos máquinas e equipamentos, correto? E nós temos o capital monetário, que é especificamente o dinheiro. Se eu perguntar para você qual é a forma que você costuma gerar renda, gerar riquezas na sua vida, existe uma chance muito grande da sua principal fonte de renda ser seu trabalho. Coloque aqui nos comentários se de repente a sua principal fonte de renda não é seu trabalho. Porém, eu vou arriscar dizer que 99% das pessoas que estão vendo esse vídeo, seja meus alunos ou não, né, a maior parte da renda de vocês vem do trabalho e, infelizmente, a maioria nem mesmo tem capital para poder aplicar. E nós vamos mudar isso a partir desse curso. Tenho certeza disso. Olha só, a partir do momento que você utiliza apenas o seu trabalho como geração de renda, né, você está utilizando uma fonte de renda que nós chamamos de fonte de geração de renda ativa. O que é uma fonte de geração de renda ativa? É algo que precisa do seu esforço o tempo todo. É algo que, se você não conseguir fazer, se você não for lá fazer, esse dinheiro ele não vai acontecer, ele não vai chegar no seu bolso, certo? Por exemplo, você trabalha. Se você pedir uma licença não remunerada, olha o nome, não remunerada, e tentar ficar 90 dias sem trabalhar, porque você decidiu ficar sem trabalhar, e a sua única fonte de renda, se fosse o seu trabalho, né, você vai cessar. Então você vai deixar de ganhar dinheiro, correto? E nós temos na contramão, quem tem o capital para aplicar, por isso nós chamamos de capitalistas, são aquelas pessoas que conseguem juntar capital para aplicar. Nós temos na contramão uma outra forma de gerar renda, né? É uma geração de renda passiva. O que é uma geração de renda passiva? A geração de renda passiva é quando eu tenho um capital, e aí pode ser terras, máquinas ou dinheiro, e eu consigo usar esse capital sem que eu tenha que ficar o tempo todo cuidando desse capital. Você quer ter um exemplo? Você tem uma terra, um terreno, um lote na sua cidade. Depois você consegue juntar dinheiro. Você tem um capital que é terra e você tem um outro capital que é dinheiro. Você pega esse capital e constrói duas kitnets pequenas na sua cidade. A partir dali você tem capital para poder gerar renda passiva para você. Significa que, se de repente você parar de trabalhar por qualquer motivo que seja, lembrando que o trabalho é a nossa fonte de geração de renda ativa, eu ainda vou, se as minhas kitnets estiverem alugadas, eu ainda vou receber dinheiro dos meus aluguéis. Então, eu estarei recebendo renda de forma passiva. Cara, essa é a sacada que todo investidor possui. Esse é o pensamento que todo investidor que chega ao sucesso consegue trabalhar. Que pensamento? Para ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, certo? Qual que é o fator de geração de riqueza? Meu trabalho, a minha mão de obra. Eu estou vendendo meu tempo. Independente de quanto você ganha. De repente você é um advogado que você ganha bem, de repente você é um médico, você é um policial, você ganha
4 mil, 10 mil, 20 mil reais por mês, independente de quanto você ganha, se você simplesmente parar de trabalhar, você vai parar de ter essa renda. Agora, se de repente você começa a ser dono de capital, correto? Você tem aquele capital que você pode aplicá-lo de qualquer forma, né? Não de qualquer forma, mas você, claro, você vai saber como aplicá-lo, mas você tem aquele capital aplicado, então você está gerando renda de forma passiva. Se você precisar viajar, se você precisar tirar um final de semana, se você quiser dormir, se a sua casa ou a sua kitnet estiver alugada, o dinheiro vai continuar entrando para você, certo? Então, eu preciso que você entenda, né, quais que são os fatores de geração de riqueza, que nós chamamos de fatores de produção. Vamos recapitular um pouco do vídeo. Quais que são os fatores da geração de riqueza? São dois, a mão de obra e o capital, correto? A mão de obra já fala por si. Agora, o capital, dentro do grupo de capital, eu tenho o capital monetário, que é dinheiro propriamente dito, eu tenho as minhas máquinas e equipamentos, correto? E eu tenho as terras, né? Hoje nós temos um outro tipo de capital. Esse conceito desse grupo com 3 tipos de capitais, ele é um conceito mais antigo, de economia mais antiga. Hoje nós temos ainda outros tipos de capitais, por exemplo, capital intelectual. Você escreve um livro, você passa a ser dono dos direitos autorais daquele capital. Então é um tipo de capital intelectual. Você tem uma patente, você faz uma descoberta, você inventa alguma coisa. Você tem ainda também o capital intelectual, tá? Bom, vamos dar uma pausa aqui. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, comentários abaixo da plataforma e já vamos para o próximo vídeo.